Olá, meus alunos do 9201, aula de História com o professor que vos fala, Oide Carvalho de Moura. Sejam bem-vindos ao segundo semestre do ano letivo de 2021. Estamos ainda nessa relação pandêmica, né? Ensino híbrido, né? Tentando online, tentando nos conectar da forma mais prática possível, né? Tem uma musiquinha que diz assim: eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. É uma musiquinha do Ed Mota, o sobrinho do Tim Maia, que ele fala um pouco sobre essa questão do trabalho, né? Trabalho é uma coisa dura, né? Essa questão do que é trabalho. E nós vamos falar hoje sobre a questão do trabalhismo, né? Quer dizer, o que foi o protagonismo político do trabalhismo, né? Quer dizer, embora o trabalhismo ela é uma ideologia política, né, que tem como princípio a defesa da classe trabalhadora e de seus interesses, né? Embora se faça presente em todas as sociedades, né, é apenas no capitalismo que o mercado, que o trabalho se torna mercadoria, né, transancionável no mercado e regulada juridicamente, né? Carteira de trabalho, hora trabalhada, direito de trabalho, férias, né? Essa é uma ideia do capitalismo, né? Para poder entender como é que esse trabalho é visto como produto, né? Karl Marx já falava que a única coisa que gera riqueza é o trabalho humano, não remunerado adequadamente, né? Ele falava que a mercadoria era um fetiche, né? É como se fosse um erotismo, né? Um fetiche, um feitiço. Eu falo em francês que significa feitiço. É apenas uma enganação, né, a mercadoria. A mercadoria não tem valor por si só. Ela tem valor porque quem produziu aquela mercadoria não recebeu pelo valor que aquela mercadoria vale, né? É o que chama de mais-valia. Mais-valia é a hora trabalhada que você não recebe, em poucas palavras, né? Então, é uma coisa que ninguém pode contestar, porque realmente o mundo até hoje tem isso, né? E o trabalho é fonte de muitas riquezas e de muita também pobreza, né? Porque quem gera riqueza, quem sustenta ela, lembra aquela piramidezinha que a gente via, né? 5%, 10%. Quem sustentava, né, era a maioria, né? A pirâmide, né? Aquela pirâmide importante para falar um pouco sobre as classes sociais e como ela é, como se diz, desigual demais, né? Só para você saber, as 100 pessoas, o mundo tem 1% de pessoas mais ricas que é dona da metade da riqueza do planeta. Apenas 100 mil pessoas, né, são donas da metade da riqueza do planeta. Por aí você fala. No Brasil também, né? Quer dizer, os mais ricos, os conglomerados mais ricos mandam no Brasil. E quem sustenta isso? Nós. Pobres, réis, trabalhadores mal remunerados, sem saúde, sem plano de saúde, boa parte, né? E sem uma valorização como merecia, tá bom? E aí, gente, o trabalho é regulamentado no capitalismo, né? E assim identifica-se o trabalhismo com as correntes, né, políticas que disputam realmente o jogo eleitoral. Porque eu já falei aqui, não importa você ter poder só econômico. O capitalismo, você tem que ter poder econômico e poder político. Porque se você paga muito imposto, se você não diz, mas quem vai pagar esse imposto, é quem decide quem vai pagar. Política é importante por isso, né? Você pode não gostar de política, azar o teu, né? Mas, né, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Você tem que participar dos movimentos. Não se vive sem política. Numa sociedade chamada Estado, né, onde a gente vive, é ingenuidade falar. É igual dizer que o peixe vive fora d'água, né? Entendeu? Só se tiver uma transmutação genética muito eficiente, né? Assim é política e Estado. Você está no Estado, você tem que conviver para lutar pelos seus direitos, tá bom? E ele insere uma série de eventos, né? Iniciado pela grande revolução industrial na Inglaterra a partir do século XVIII. E vai tomar todo mundo com a expansão da produção capitalista, né? O que é a produção capitalista, né? É o lucro, né? A obtenção de lucro, é produção em série, né? Horas mais extensas, né? Exploração. E com o surgimento das grandes indústrias, as condições de jornada tornam-se cada vez mais intensas. Quer dizer, 16 horas de trabalho por dia, criança trabalha, mulher trabalha, né? Em lugares, como é que dizer, insalubres, né? Sem nenhuma higiene, né?
Então as pessoas começaram a revoltar. Então a pessoa via que trabalhava 16 horas por dia, ficava doente, não tinha plano de saúde e continuava, como se diz, doente. Aí precisava mudar, né? Precisava ter uma representação política, né? Para poder, no campo político, criar um partido, né? E quem criou o partido foi o Partido Trabalhista Inglês, o Labour, né? Labour quer dizer trabalho em latim, né? Fundando a partir do século XIX. Tornou-se um marco no processo de institucionalização da luta dos trabalhadores, né? Que além das demandas relativas ao trabalho em si, tinha também, né, como bandeira importante a ampliação dos direitos de voto, tanto de mulheres como de homens, né? É o sufragismo, né? A ideia de todos votarem. Que quanto mais trabalhadores votavam, mais eles elegiam os membros dos direitos deles, né? Para ter um equilíbrio entre os donos do capital, os empresários, os grandes fazendeiros, produtores, né? As indústrias, né? E o povo que trabalhava, tá bom? Porque também eles tinham, esse trabalhismo inglês foi criado também para evitar que as ideias socialistas também fossem aplicadas. Então eles criaram um sistema de um pequeno bem-estar social, né? Na Alemanha criou isso, nos países escandinavos, Suécia, Noruega, Dinamarca, né? Finlândia. Para quê? É melhor a gente no Estado capitalino dar alguns benefícios para a classe trabalhadora, bons trabalhos, bom emprego, né? Férias remuneradas, licença paternidade, maternidade, porque senão eles revoltam a ponto de fazer uma revolução, né? E você sabe como é uma revolução socialista, né? Basta ver a União Soviética, Cuba, Camboja, Laos, né? Os outros países que fizeram a revolução, né? China, eles são extremamente... Ela chega a um ponto de radicalidade extrema. Então, para evitar isso, o próprio capitalismo ele vai criando algumas ferramentas trabalhistas, né? Para poder minorar vai controlando a classe trabalhadora, né, com o trabalhismo, com a ideia de fazer pequenas leis, colocar no jogo democrático, explorando, né, mas dando algum direitozinho, né, para poder, como se diz, não dizer que não está fazendo nada, tá bom? No Brasil, nós temos aí o processo da abolição da escravatura, né, a libertação dos negros, né, dos escravos, né, foi, de fato, o Brasil para o capitalismo. Porque o Brasil começou a passar a negociar, né? A ter salário, a ter exploração, porque você tem um mercado consumidor. Porque o capitalismo você precisa pagar mal o funcionário, ter lucro, né? Com isso, e ter alguém que compra, né? Ter uma dinâmica. O capitalismo é muito dinâmico, né? Você abre o seu negócio, a livre iniciativa, né? E no escravismo não, você não tem um mercado consumidor, né? Você vai ter uma sociedade escrava e outra rica, mas precisa você ter um dinamismo, né? Alguém para comprar os produtos, né? E a Inglaterra, que era o berço do capitalismo, né? Foi a que mais afundou o navio brasileiro, né? Foi a que criou a lei Bill-Harbin, né? Que evitava tráfico negreiro, né? Por que isso? Porque eles queriam, na verdade, vender as máquinas da Revolução Industrial para o Brasil, né? As máquinas de teares mecânicos, ferrovia, né? E para ter alguém que comprasse isso. Escravo não ia comprar nada, não ganhava nada, né? Então era uma coisa muito importante, né? Nesse cenário importante. Aí o Brasil, só que o Brasil, gente, o trabalho livre ele foi lento e desintegrado, né? Foi muito difícil. Até hoje nós temos trabalho escravo, né? Análogo à escravidão, parecido com a escravidão, né? Das condições de moradia, de educação, né? E dos demais bens básicos para a população negra, recém-liberta, né? E para os trabalhadores pobres da cidade do campo. Então o Brasil não era um país, como se diz, capitalista de fato, assim, porque ele não era urbano, né? Na verdade, o capitalismo ele tem que ter grandes cidades, grandes indústrias, né? É mais um operariado urbano, né? Até 1930 o Brasil vai passar por isso, né? É um país extremamente agrícola, né? Até hoje nós somos livres de commodities, né? De produtos naturais, como gado, do campo, né? Commodity é tudo aquilo que é exportado de forma natural, né? O petróleo bruto, comida, carne, né? Como que se diz mais? E outros produtos básicos, né? Alimentos, né? Minério, né? Tudo isso vai de forma. Então não agrega valor aqui para poder vender melhor. Então imagine isso há 100 anos atrás, né? Era um absurdo, né? Então as condições sociais do Brasil eram muito arcaicas, muito antigas, né?
E o pessoal ficava mais do poder político, né? Não tinha direitos, né? E com as elites agrárias exportadoras dominando a cena e os destinos da nação. Tá aí os grandes produtores de café, né? E produtores de leite, né? O Brasil produzia 98% do café do mundo. Então, eles dominavam a política do café com leite. Ficavam revezando no poder o tempo todo entre eles. E o povo, né? Chupando o dedo, como podemos dizer, ou vendo o navio passar, né? Quer dizer, haver navios, como se diz. Então o Brasil é um país muito desigual nesse sentido, tá bom? Mas em 1920 nós temos um movimento chamado movimento tenentista, um movimento militar, mas que naquele período, o movimento tenentista, ele tinha uma visão de acabar com a política velha brasileira. Tinha um desejo, como se diz, de modernização, né, do país, tanto na forma política, como na forma, como se diz, como é que se diz? Na forma política, como na forma de capitalista também, né? De produção, de técnica, de tecnologia, de modernidade, né? E aí foi derrotado esse movimento tenentista, né? Tem até aquele fato, 18 do Forte, né, 22 em Copacabana, que eles foram todos mortos pelo governo naquela época, né? Não sei se o governo era o Washington Luiz ou era Venceslau Braz, eu não sei qual é o governo, mas vou pesquisar depois, né? E eles foram mortos, só sobreviveu dois, né? Que era Siqueira Campos, na época, não esse, do Tocantins, e o outro, o Brigadeiro Eduardo Gomes, né? O resto tudo morreram, chamado os 18 do Forte, né, de Copacabana, tá bom? E aí, com isso, eles começam a abalar as indústrias. E aí vem para cá os imigrantes, né? Conforme a escravidão, ela vai sendo libertada, precisava dar terras para alguém produzir. E aí o governo, né, dá muitas terras, Dom Pedro, né, deu muitas terras para alemães, italianos, né, japoneses, que vinha de fora, austríaco, alemão. Lá não tinha mais terra na Europa, a população cresceu, né, a terra estava saturada, né? E aí o que acontecia? Precisava ir para o Brasil achar novas terras, e esse pessoal veio para cá, né? A população da Europa cresceu muito, e aí vieram para cá. Tinha terra abundante, né? Na região do café. Só que junto com esse povo também, gente, vieram os anarquistas. Os anarquistas eram um movimento, né? A palavra anarquista quer dizer, perdão, sem Estado, sem governo. Anárquico, né? Não governo. E eles acreditavam na sociedade coletiva, né? Sem muitas regras moralistas, né? O casamento podia ser coletivo, as terras podiam ser tudo partilhada, não haveria um Estado para dizer o que deveria ser feito ou não, né? E as greves no Brasil, principalmente a grande greve de 1917, era feita por esses movimentos anarquistas, né? De 1917. E aí entra a figura, né, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dá o golpe, né, na Revolução de 30, chamada Revolução de 30, tira o governo da época, né? Esse governo ele é derrubado, acaba com a política do café com leite, dá aquela alternância de paulistas e mineiros no poder, né? Os paulistas eram cafeicultores e o pessoal de Minas Gerais eram ligados à pecuária. E aí ele faz uma industrialização capitalista forçada. Por que forçada? Porque tem forte papel do Estado, né? O próprio Getúlio Vargas, ele faz uma modernização forçada do país. E com isso nasce uma classe de trabalhadores, né, que sem prestígio no campo vem para a cidade, né? Ele abre primeiramente o SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro, né, de apoio às empresas. O SEBRAE não, perdão, o SENAC. Ele cria o SESC, o SES e o SENAC. Então ele cria um fundo, né, de amparo ao trabalhador em que as indústrias pagam imposto que são destinados à formação técnica de trabalhadores, que até hoje está aí, né? Getúlio foi um bom nesse sentido, né? Então começou então a dar formação técnica para o povo brasileiro. E esse pessoal começa então a trabalhar, né? Regulamenta a carteira de trabalho, regulamenta as férias remuneradas, né? E mais tarde, no governo de Jango, né? Jango é engraçado, ele era ministro em 54, ele era ministro do trabalho do segundo governo de Getúlio Vargas. E aí ele aumentou 100% o salário mínimo, né? A visão do trabalhismo, né?
e também o 13º salário, né? E hoje está aí até hoje, né? Tem até 14º salário. Falta pagar, né? Está na CLT. E falar em CLT, nós tínhamos várias leis trabalhistas, né? A palavra CLT significa consolidação das leis do trabalho. O que é uma coisa consolidar? Tornar sólida, né? Tornar forte. Então você pega aqui, por exemplo, uma cola, um papel, né? Mais uma água e tu cola um projeto. Você consolidou aquilo, você juntou. Porque tinha muitas leis separadas. Ele pegou isso lá na Polônia, né? Ele pegou essa ideia da Polônia. É tanto que a CLT era chamada de uma carta, né? Baseada na Polônia, né? E ele fez o quê? Ele fez tá até aí a CLT. Agora mudou um pouco, né, com as reformas que teve, né? E aí você vê a personificação de Getúlio Vargas. Ele foi chamado de pai dos pobres, né? Porque ele criou essa ideia de dia do trabalho. O 1º de maio foi comemorado, né? Ele deu muitas gratificações, muitos cursos, né? Então ele criou essa ideia. Então a ideia populista, né, a imagem popular dele, né? Ele aproveitou o anseio dele como líder da nação, né? Através do apoio, fundou o PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro, né, olha só, tentando copiar uma ideia da Inglaterra do trabalhismo inglês, né, para provar que ele era um representante do povo. Ele, na verdade, tutelou, ele tinha medo de revolta, né, dos comunistas, dos anarquistas, né, então ele interviu nos sindicatos, não deixando os sindicatos livres, né, dava benesse, né, fez muitas coisas para a classe trabalhadora, mas era com medo das classes trabalhadoras pensar por si só. Por um lado foi bom, porque criou uma lei, Ministério do Trabalho, né, emprego, férias remuneradas e tudo, né? Só que por outro lado, também tutelava o trabalhador, tem dois lados. A ideia era controlar os trabalhadores para evitar uma radicalização, uma luta própria, identidade, que eles queriam mais coisas, né, mais valorização. Então aconteceu muito isso com Getúlio Vargas. A Argentina também teve um, né, chamado João Domingo Perón. Perón copiou praticamente Getúlio Vargas em tudo, né? O populismo lá, dando a mesma forma de benesses, né? De garantias e valorização do trabalhador. Tanto que lá é chamado de descamisados, né? Eram os descamisados, né? A mulher dele, a Evita Perón, né? Que era praticamente uma primeira-dama, virou quase santa, né? Não chore por ti, Argentina, né? Tem até essa música, né? Atribuída a ela, né? Madonna tem um filme sobre isso. Então foi tudo isso para fazer voltar. Então como é que o trabalhismo continua, né? Mas em 1970, gente, tem um fato chamado o estado de bem-estar social, ele começa a entrar em crise, né? Porque existe aí o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Neo é novo liberalismo. O liberalismo faça por si só. Então, enquanto o liberalismo econômico era para evitar o papel do Estado, agora ele era mais radical. Ele queria que subisse impostos, cortasse a aplicação da educação, na saúde, né? Para que apenas o Estado ficava mínimo e o capitalismo pudesse tomar conta, né, dos governos, né, praticamente. Então cortava gasto em saúde, educação, lazer, aumento de salário, né, e aumento de impostos, né. E com isso quem pagava era o povo mais. Então, de 70, com a crise do petróleo, né, até agora recentemente, nesse governo nosso de Guedes, existe o neoliberalismo. Você não vê a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as privatizações dos Correios agora, né, com o FHC também, com o Henrique Cardoso, com o Collor, e também com o Itamar Franco, é uma visão de privatizar tudo que é nacional, para o Estado não gastar nada, para eles investir apenas nos grupos deles, né, e pagar dívidas, né? Quer dizer, mas não investir no povo. A ideia seria investir no povo, dizendo eles, mas não é essa. E isso gerou muitos problemas para a classe trabalhadora, né? Margaret Thatcher, na Inglaterra, ela foi uma ministra chamada Dama de Ferro. Ela acabou com o sindicato, ela acabou com vários direitos, né? Quando ela morreu, teve um cara que guardou por 20 anos uma garrafa de champanhe. Falou, só vou abrir no dia que Margaret Thatcher morrer. Apareceu no Jornal Nacional e ele abriu a champanhe, né? Comemorando. Porque ela foi muito ruim para a classe trabalhadora. Ela era do país, ela era do Partido Conservador, né? E aí ela derrotou os ideais trabalhistas, né? Tudo para intensificar a economia, né? Porque quanto mais você corta gastos, mais você atrai investimento, né, para o país, né? Mais o país fica rico, né? Pelo menos os donos do dinheiro, os empresários, né? Não necessariamente o povo, porque o neoliberalismo gera miséria, né? Porque corta salário, corta emprego, investimento social, saúde, educação, né? E etc.
E no Brasil aconteceu uma coisa em fato. Um trabalhador, um sindicalista, operário, chamado Lula, virou presidente do Brasil. Quer dizer, o trabalhismo no Brasil, né, não mais o trabalhismo, ele foi representado, né, pela figura agora de um trabalhador, um homem que veio do povo, né, que foi sindicalista do movimento operário, né, e virou presidente do Brasil, né, ficou 8 anos no Brasil e fez profundas transformações no campo do trabalho, né, e ainda elegeu sua sucessora duas vezes, né, a Dilma Rousseff, né, e agora tá. Então o Lula, falando em trabalhismo, o Brasil é muito privilegiado sobre esse tema, porque com Vargas, né, que começou a questão da valorização da classe trabalhadora, né, mesmo controlando, até um presidente, né, o Lula, engraçado, ele foi formado pelas escolas de Getúlio Vargas, o SESC, né, o SESI. Ele virou torneiro mecânico através de uma proposta de Getúlio Vargas, né. Você vê como a história, o mundo não gira, né, capota, como diz, né, para vocês entenderem como é que uma coisa puxa a outra. Então, gente, o trabalhismo é isso, né? Era a ideia de as pessoas defenderem, né, os interesses da classe operária, os direitos trabalhistas, para tornar o trabalho mais humanizado, né, com alguns direitos, evitar que esses trabalhadores tivessem uma organização radical que poderia transformar numa revolução, né, e entrar no jogo democrático, político, né, de direito de voto, para poder assim, né, evitar as crises decorrentes, né, do desemprego, da fome, do neoliberalismo, das mudanças políticas e econômicas, né? E aí a ideia do jogo político que termina com a eleição de um operário no Brasil, tá certo? Em resumo, o trabalhismo é isso. As palavras-chave do trabalhismo é Partido Trabalhista Inglês, o ludismo, né, que foi aqueles que quebraram as máquinas na Inglaterra, na Revolução Industrial, capitalismo, Getúlio Vargas, CLT, né, neoliberalismo, né, o Perón na Argentina e Lula, né, movimento operário também nesse sentido, para vocês entenderem melhor, tá bom? Essas são as palavras-chave para compreender um pouco a ideia do trabalhismo. Eu espero que você tenha gostado e até uma próxima aula.